Pronto, muito bem. O nosso módulo se chama andragogia. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver a etimologia dessa palavra, tá? Mas andragogia, ela significa a pedagogia dos adultos. Então, andra, né, é adulto e gogia é pedagogia. Então, isso aí eu acho que diz muito daquilo que a nossa disciplina vai discutir. Nos últimos tempos, houve muitas ramificações para essa área, tá? Mas, na verdade, as coisas continuam muito semelhantes ao que já acontecia antes, tá? A única coisa é que eles foram dando nomes diferentes, tá? Foram dando nomenclatura diferente, dependendo de onde aquela pesquisa era feita, ou aonde ela foi concluída, enfim. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, termos como Reutagogie, quer dizer, Reutagogia, que é um termo alemão, mas que significa a pedagogia da autonomia, que é uma coisa que já vem sendo aí debatida e discutida durante muitos e muitos anos já passados, né? E que hoje nós sabemos que é um princípio importante, certo? Dentro do estudo de uma língua, seja ela a materna ou a estrangeira, né? Nós sabemos, como nós já vimos aqui lá naquele primeiro módulo que nós tivemos de avaliação, né? Que o principal aspecto de um ensino de línguas é você ensinar o aluno a aprender, certo? Então, aquela coisa dos estilos de aprendizagem que a gente conversou já, né, e que nós vamos voltar a falar lá no último módulo, são coisas que já existem, certo? Porém, que muito poucos professores acabam colocando em prática por uma série de razões distintas, tá? Então, vocês vão encontrar, se vocês forem pesquisar na internet, né, mais a fundo neste assunto, vocês vão encontrar nomenclaturas diferentes, porém, que se aportam, né, ao mesmo universo que nós já conhecemos. Então, o nosso ponto aqui, nós temos dois aspectos a considerar. O primeiro é que essa disciplina ela será um pouco mais teórica do que prática, tá? Até para que vocês passem a conhecer aquilo que está relacionado a essa pedagogia de adultos, tá? A essa andragogia. E o segundo aspecto é que, se vocês já olharam lá, se vocês já olharam a segunda parte da plataforma, onde tem aquela segunda atividade avaliativa, vocês vão ver que eu tentei direcionar essas discussões para uma parte prática, certo? Então, essa segunda atividade aí, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, porém, é uma forma de transformar o nosso módulo, de alguma forma, em uma prática, tá? Em uma atividade prática, em um exercício prático. E ver o que é que acontece, né? Então, vamos dizer, é como se vocês fossem tentar convergir as nossas discussões ou divergir delas com um exercício prático, tá? Que eu acho que isso é que é o importante. Então, eu gostaria de começar, antes de eu mostrar a nossa tela, eu gostaria de perguntar a vocês o que é que vocês acham que faz o aluno adulto diferente dos outros alunos. Em outras palavras, criança ou adolescente, de outros alunos, o aluno adulto. Vamos imaginar que eu dissesse assim, olha, Lana, olha, Raíssa, eu preciso aprender inglês. Então, eu quero que cada uma de vocês faça uma proposta para mim, para ver com qual das duas eu vou me matricular.
para aprender inglês. O que é que passaria pela cabeça de vocês, assim, para dar o pontapé inicial disso? O que é que faz o aluno adulto diferente dos outros alunos? Professor, eu acho que para o aluno adulto é a questão do tempo. Sim. O aluno adulto, ele geralmente tem pressa e Uhum. ele não tem tanto tempo disponível quanto a criança. Mas, assim, em termos de diferença, de algum ser melhor do que o outro, eu acredito que não exista, não. Certo. Muito bem, Raíssa. Alana? Bom, eu concordo com a Raíssa, né, nessa questão do aluno adulto ter essa prontidão na aprendizagem. Uhum. Ele sabe exatamente o que ele quer em relação a aprender algo, seja lá o que for, seja uma Sim. nova língua, sei lá, algum outro tipo de atividade. E a questão da autonomia. Eu acho que o aluno adulto ele tem mais autonomia para algumas coisas, diferentemente da criança em si ou do adolescente. E a Uhum. experiência, que eu acho que tem uma experiência que já é intrínseca do adulto em relação à criança, por exemplo. Certo. Aquela questão daquela motivação intrínseca que eu acho que o adulto já tem e que a Uhum. criança ainda não possui. Na verdade, ela está naquele processo de desenvolvimento e de formatação das coisas. Certo. Pelo menos eu acho isso. Muito bem. Vocês estão sempre dizendo assim, o adulto e a criança, tá? Mas entre a criança, que eu não sei o que é que vocês estão considerando como criança, e o adulto, né? Há uma série de outras fases, não tem? Então, por que vocês estão comparando só o adulto e a criança? Porque a pergunta que eu Eu fiz foi, comparo. lembrem, a pergunta que eu fiz foi o que faz o aluno adulto diferente dos outros alunos? Eu não disse para vocês diferente o que faz o adulto diferente da criança. Eu disse o adulto diferente de outros alunos. Então, por que vocês estão comparando sempre adulto e criança? Professor, eu acho que a questão do adolescente é parecida com a questão da criança. Sim, Então, o adolescente, ele geralmente tem mais tempo do que o adulto. Então, acho que certo. se aplica também. Tá. Esse é o ponto, então. Você concorda, Lana? Foi esse o pensamento de vocês? É, basicamente sim. Até porque eu falo em relação à criança, Hum, porque geralmente veio na minha cabeça, eu acho que a Raíssa também passa por isso, na verdade todo professor de língua inglesa acredito que já ouviu na vida, né? A pergunta clássica que muitos adultos fazem, a criança tem mais facilidade em aprender uma língua estrangeira do que um adulto, e não sei, eu acho que lendo um pouco sobre essa disciplina de andragogia, isso quebra uhum, um pouco esse limite, essa barreira, essa fala, né? Essa máxima que as pessoas têm. Porque a sim, gente acaba percebendo que, apesar de algumas vantagens, eles têm tempos iguais de questão de aprender uma sim. língua. É claro que cada um tem uma vantagem diferenciada, por Tá, questões naturais. tá. Bom, então vamos por partes, né? A primeira pergunta que vocês precisariam fazer é o que é o adulto? Quando é que o aluno passa a ser considerado adulto? Vocês estabeleceriam um tempo cronológico, quer dizer, então é a idade do aluno que o transforma em adulto ou é outra coisa? Professor, eu não concordo com a ideia da idade. Sim. Na minha opinião, o adulto, a pessoa é considerada adulta quando ela tem independência. Nem digo independência total, mas digamos que é uma pessoa que já trabalha, já tem outras responsabilidades, além de
só estudar. Sim. Alana? Eu acho que a questão de você já ser caracterizado como adulto é justamente o fato de você já ter maturidade para. Maturidade é a capacidade de consignar as coisas, tomar decisões, saber receber que para cada atitude você tem uma consequência, um nível de responsabilidade. Na verdade, já não está muito dentro daquela redoma de proteção. Eu acredito que é isso. Concordo contigo, Alana. Também acho que isso influencia muito. Muito bem. Observem bem uma coisa. A gente precisa, tá? Na atualidade, especialmente numa escola de línguas, a gente não faz turmas diferenciadas. Quer dizer, não existe uma turma só de adulto e uma turma só de outros alunos, que seja de criança, de adolescente. Normalmente, o adulto entra lá na turma que existe, seja ela de adolescente, de 15, 14, 12, sei lá. A escola, especialmente a escola de línguas, né, ela não tem muita flexibilidade para essa separação, correto? Vocês sabem que o adulto acaba entrando nas turmas regulares que a escola tem. E existe uma discussão muito grande sobre isso, tá? Por quê? Porque hoje, cada vez mais cedo, o adolescente está amadurecendo. Então, a discussão se a gente deve considerar o adulto pela idade ou pelo amadurecimento, ela é muito complexa, certo? E envolve outros campos de estudo, outras disciplinas, certo? Outras variáveis que, como vocês disseram, o aluno adulto não tem tempo para discutir, tá? Então, ele tem um pouco mais de pressa do que os outros alunos, né? Porém, essa coisa da pressa, vamos dizer assim, da premência, né, ou da prontidão, como disse a Alana, é algo que a gente não tem muito como resolver, a não ser que a gente criasse uma turma só para aquele adulto. E isso é um pouco mais complicado, né? Então, a gente teria que ter aquilo que a gente chama de one-to-one class, quer dizer, seria uma classe individual, certo? Só para aquela pessoa. Então, o que é que acontece? Qual é o nosso problema principal? É nós estabelecermos no nosso conteúdo, no nosso cronograma, não vamos dizer assim, a idade biológica, mas o nível de trabalho. Então, o que é que nós consideraríamos adulto naquela sequência que a nossa escola tem? Então, seria adulto muito mais em termos de quantidade de níveis trabalhados do que realmente idade, tá? Por outro lado, esse parâmetro ele é muito frágil, porque a gente sabe que conhecimento, né, a pessoa pode passar 5 anos numa escola e nunca se tornar adulto a nível de conhecimento. Então, a gente acaba, de certa forma, abandonando esse parâmetro, tá? Então, nós vamos pensar em adulto a partir do momento em que ele adquire esta independência que a Raíssa fala. Então, vamos dizer que a gente precisa pensar que um aluno é adulto a partir dos 21 ou dos 24 anos de idade. Então, esse será o nosso adulto. Nós precisamos usar essa idade cronológica para que nós possamos discutir essa teoria de estudo, tá?
que é a andragogia. Então, nós vamos estabelecer que o adulto é quando ele tem independência, ressalvados aqueles casos excepcionais, quando um adolescente acaba se tornando adulto ou independente por circunstâncias especiais ou externas à sua vida, tá? E nós sabemos que existem Sim. casos, né, bem frequentes disso. Até mesmo, professor, os casos dos adultos que são eternos adolescentes também. Exatamente. E infelizmente também ainda existem, né? Muito bem. Então, a partir desta premissa, nós precisamos estabelecer alguns critérios para saber como é que nós vamos tratar esse adulto. Mesmo que ele esteja numa sala regular, numa sala normal, então ele vai participar daquele conteúdo, né, daquela programação, daquelas aulas normais. Porém, como adulto, ele também vai precisar de um tratamento um tanto quanto individualizado, mesmo no meio daquela turma regular. Então, nós precisamos, claro, vejam bem, se nós tivéssemos uma escola onde o cenário ideal existisse, nós poderíamos formar uma turma de adultos o mais próximo do ideal possível, tá? Mas isso, pelo menos na nossa realidade, não é possível, tá? Então, mesmo que o aluno adulto esteja lá naquela turma regular, nós temos que fazer alguma coisa para contemplar uma individualidade que o aluno adulto tem de forma mais forte do que os outros alunos. E nós vamos ver já já por quê. Então, olha só, o que é que faz o aluno adulto diferente dos outros alunos? Vários aspectos, tá? Mas nós vamos chamar todos eles, que nós vamos já já detalhar, de bagagem. Então, a bagagem que o adulto traz para a sala de aula é completamente diferente da bagagem dos outros alunos, em todos os aspectos. Na prontidão, como foi a palavra que a Alana usou, na experiência, na autonomia, no objetivo que ele tem, tá? Então, um dos grandes problemas das escolas de língua na atualidade é que quando você coloca um adulto numa turma normal de adolescentes, tá? Primeiro, não é todo adulto que se adapta, apesar de todas as circunstâncias, a aquela convivência com os adolescentes. Em segundo lugar, pode até ser que ele passe ali 15 dias, um mês, mas aquilo vai começar a dar nele uma frieira, né, uma agonia tão grande Angústia. que ele vai acabar saindo e vai em busca de um professor que possa dar aula para ele de forma particular, aquela coisa do one-to-one, certo? Então, nós precisamos criar mecanismos que, de certa forma, possam mitigar essa angústia, possam minimizar essa frieira, como eu estou chamando, tá? Então, a gente costuma dizer essa ziguezira, né? Começa a dar uma ziguezira no adulto e ele começa a ficar doido, tá? E isso, nós estamos falando do adulto nesse período aí, tá? Vamos dizer, dos 21 aos 41. Porém, nós ainda temos a tal da melhor idade, né? Certo? Então, isso as escolas não fazem até hoje, aqui na nossa região, pelo menos. Nós não temos um curso de língua que tenha turmas específicas para os cabeças de prata, para a tal da melhor idade, certo? E aí não tem como misturar realmente, porque
Aí existem uma série de outros parâmetros que vêm da neurolinguística, como a Alana mencionou ainda há pouco, tá? Que vêm de outras áreas, porque vocês sabem que, segundo as conclusões da neurolinguística, aquela máxima de nunca é tarde para aprender, ela é válida, tá? Só um minuto, Raíssa. Ela é válida. A única diferença é que quanto mais para frente, mais lento será o aprendizado, mas ele vai acontecer eventualmente. Pode falar, Raíssa. Professor, eu acho também que uma dificuldade em montar essas turmas de melhor idade é porque, diferente do adolescente, da criança e às vezes também do adulto que estão fazendo o curso de línguas por um motivo profissional, as turmas de melhor idade, muitos já estão aposentados, então esse pré-requisito profissional, ele deixa de ser necessário. Então, casar o motivo de cada um é muito complicado, porque alguns têm filhos que moram no exterior, aí querem aprender para poder ir morar junto com o filho. Ou então, são pessoas que viajam muito. Ah, eu quero aprender para poder viajar. Ah, não, eu quero aprender por isso, por aquilo. Então, são muitos objetivos diferentes. E quando você junta todo mundo numa sala, às vezes fica complicado, porque uns querem aprender mais uma coisa, mais outra coisa. E o adulto, diferente da criança, ele questiona. A criança vai absorvendo porque ela sabe que no futuro aquilo vai ser usado por um motivo profissional. Agora, o adulto não, mas Nossa, eu esqueci a palavra, o termo. O estudante da melhor idade, ele já passou dessa fase. Sim, é isso. Muito bem, então olha só. Nós concordamos, né, que existem essas diferenças, certo? E que nós precisamos, de alguma forma, contemplá-las. Então, nós deveríamos ter, com relação ao adulto, um comportamento prévio diferente. Não adianta só, por exemplo, você saber qual é o learning style daquele adulto, tá? Existem outras coisas que você precisa avaliar. Então, vocês vão ver lá no material de vocês que existem propostas para isso. Por exemplo, tá? Depois a gente vai falar sobre isso com um pouco mais de detalhe, mas, por exemplo, você precisa entrevistar esse adulto. Antes dele entrar na sua turma, tá? Seja ela qual for, você precisa entrevistar esse adulto. Você precisa colher algumas informações que serão importantes sobre esse adulto. Tá? Você precisa saber, por exemplo, se ele quer fazer só o curso só porque ele vai fazer um doutorado, por exemplo, tá? Se ele vai ter que fazer um doutorado fora do Brasil. Você precisa saber se ele quer aquilo só para viajar, porque ele gosta de viajar, então ele quer conhecer outros lugares e precisa saber se comunicar. Então, há uma série de maneiras diferentes de você produzir essa entrevista. Então, hoje, nós vamos discutir esses aspectos que fazem do aluno adulto diferente dos outros alunos. E depois, provavelmente no próximo sábado, tá? Embora vocês já vão ter nesse material complementar da videoaula que eu vou colocar lá, alguns exemplos de como você deve proceder a essa colheita, a essa coleta de informações, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa tela e vamos conversando sobre esses aspectos, tá? Muito bem. Então, ó, tá dando para vocês verem? Tá dando para ver a tela? Sim, professor, dá para ver a tela. Tá. Então,
A pergunta que é feita aqui, tá? É o que é que o aluno adulto traz para a sala de aula, certo? Quais são os aspectos, vamos dizer assim, que fazem dele um aluno mais consciente dentro desta sala de aula, tá? Então, o primeiro deles é a linguagem, a language, tá? Por quê? Porque se o aluno é adulto, de cara, ele já passou pela escola. Normalmente, o aluno adulto, na grande maioria, né, salvo muitas raras exceções, ele já concluiu um curso universitário, por exemplo. Ele já passou pela escola. Mesmo que ele não, se ele não concluiu, ele está no caminho. Então, de cara, a língua materna já está consolidada completamente. E quando a gente fala em língua materna consolidada, nós não estamos nos referindo apenas ao estudo da língua, tá? Mas nós estamos também nos referindo à experiência do aluno com a língua. Então, o adulto, ele tem muito mais experiências sociais, como vocês estão vendo aí, tá? De estudo do que os outros alunos, correto? Porque ele já tem uma estrada maior, ele tem uma estrada mais longa. Então, de cara, ele vai exigir, talvez, mais de você. Por exemplo, o adulto, ele não costuma se satisfazer com explicações sintéticas, tá? O aluno adulto, ele normalmente, ele quer uma explicação com mais detalhes, tá? Então é aquela coisa de dizer, mas professor, olha, eu quero saber por quê. Então, muitas vezes, o adulto, ele não aceita aquela resposta assim superficial. Ele quer uma coisa mais profunda em termos de linguagem, né? Da língua, tá? Então, isso é por quê? Porque para ele aquilo é importante, tá? O adulto, ele só se sente seguro ou ele se sente mais seguro quando você dá a ele subsídios para ele poder, então, dizer, ah, tá, então agora eu aceito, ou então agora eu entendi, certo? Então, eu vou contar uma história aqui para vocês bem rapidamente e vou já te passar a palavra, Lana. Vocês sabem que um dos aspectos da língua inglesa que causa muita confusão nos alunos é aquela contração da primeira pessoa do verbo to be, né? Que a gente pode dizer aren't. Então você diz assim, I am not patient, aren't I? Então você pode dizer aren't, que seria o verbo to be no plural, né? Mas a contração na primeira pessoa, você pode dizer am I not? Tudo bem. Mas se você quiser contrair, você diz aren't I? E em uma determinada aula minha, essa coisa surgiu. Estava lá um diálogo qualquer em que aparecia isso. E aí eu disse para os alunos, não, olha, isso aí é uma forma antiga, né? Já é ultrapassada, hoje em dia não se usa mais. E nesta turma haviam dois adultos, que na verdade eram um casal de médicos. E aí eles disseram assim, não, professor, mas se está aqui é porque pode ser. Aí eu disse, não, poder pode. Aí foi a minha maior, vamos dizer assim, escorregada, né? Porque eles não aceitaram aquela coisa de dizer, não, olha, pode. Porque quando eu disse poder pode, eles disseram assim, tá, mas por que pode? É diferente. Isso aqui não está batendo com o que a gente aprendeu. Então a gente quer saber por quê. Aí eu tive que dar a explicação, né? Que aquilo era uma forma antiga do verbo to be, certo? Então, se vocês forem ver o Pai Nosso escrito em inglês, vocês vão ver que o verbo to be ele tinha uma forma que era comum a todas as pessoas, que era o art, A-R-T, que com o tempo, né, acabou ficando are,
né, que é o que a gente usa hoje para o plural. Mas por causa daquela etimologia, vamos dizer assim, do verbo to be, a contração da primeira pessoa acabou sendo mantida da mesma forma, porque fonologicamente, né, é mais fácil. Então, o inglês, ele gosta, né, o americano especialmente, ele gosta das contrações. Então, ele se aproveitou disso e manteve para a primeira pessoa aquela contração, que é mais rápido e mais fácil dele dizer am I not. É mais fonético, vamos dizer assim. Mas eu tive que dar a explicação, eu tive que fazer o detalhamento. Para os outros alunos, aquilo não fez a menor diferença, tá? Porque aquilo para eles, se pode, pode, acabou. Mas para aqueles dois adultos, não. Eles precisavam saber por que podia. Fala, Alana. Alana, pode falar. Estão ouvindo? Sim. É que você está mexendo aí nesse seu microfone. Acho que essa questão aí, é que balançando, é que faz lembrar bastante a questão das turmas de jovens e adultos. Uhum. Então, como eu já trabalhei há um certo tempo nas turmas de EJA, essa questão prática, né, trabalhar algo, um assunto, um conteúdo, de uma forma, vamos dizer assim, muito engessada, muito conservadora, e onde o aluno não consegue compreender a aplicabilidade daquilo que está sendo ensinado no dia a dia, e nós, enquanto professores, não conseguem fazer essa analogia para eles, aquela aula não tem o menor sentido. E, na Certo. verdade, é um grande erro de nós, né? Na verdade, não tem como a gente acabar não escorregando nessas questões, de querer dar uma aula para uma turma de EJA, como a gente está dando aula para um ensino fundamental. Sim. Porque pode ser até o mesmo conteúdo, mas a abordagem não vai funcionar porque ela não pode ser a mesma. Correto. O aluno em si, principalmente o aluno, e no caso que a gente está lidando com alunos adultos, e na EJA a gente tem ali aquela questão da faixa etária dos 21 até os 60, Certo. como você exemplificou aí o caso das pessoas já mais maduras. Então, assim, tem que ter essa questão de uma aula, não vou dizer assim dinâmica, cheia de dinâmica, mas algo que consiga sanar as perguntas daqueles alunos. Correto. Porque tem muitos ali que justamente questionam a gente em sala de aula. Mas, professor, eu quero um exemplo na prática. Isso. O que eu posso utilizar isso aqui? Então, é assim, é diferente do que um aluno do ensino regular, ali, fundamental, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, dificilmente ele vai te fazer uma pergunta. Ele pode pensar, mas aí uma série de fatores. A timidez não deixa, ou a dispersão por alguma outra coisa. Mas o aluno adulto não, ele é bem direcionado nas coisas. Isso. E aí, o professor, muitas vezes, ele não está preparado para aquilo, porque ele já está mecanicamente apto a um tipo de abordagem ali, acostumado com o aluno do fundamental, até mesmo o público do ensino médio, mas ele sabe o alunado que ele tem. Então, eu sempre uma vez converso com algumas amigas minhas que são professoras das turmas de EJA, eu falo, gente, a EJA ela precisa de um olhar muito diferenciado. Sim. Que ali a gente tem alunos adultos que, infelizmente, por uma questão da vida, não conseguiram concluir o estudo, mas eles têm uma habilidade diferente, em maioria. Sim. Tem os que têm um atraso, de certa forma, um nível de aprendizagem menor, tem, mas também tem aqueles que se sobressaem em relação a muitas coisas, que têm uma perspectiva e que a própria bagagem cultural, as questões externas, agregado àquilo que ele já possui dentro de conhecimento escolar, aí soma tudo isso, aquele aluno vira um aluno de uma observação muito grande dentro de sala. Dentro de sala de aula. A gente precisa lembrar, né, que o adulto, ele já sabe, ou ele tem uma consciência maior de que não deve simplesmente aceitar aquilo que seja dito para ele. Ele, de alguma forma, ele é um pouco mais científico e um pouco mais racional
do que os outros alunos. Então, não adianta eu dizer para ele assim, olha, isso aqui existia, existe, pode? Não, ele quer que você comprove que aquilo pode, tá? Então, o adulto, ele te exige mais neste aspecto, certo? Sim, Raíssa, pode falar. Professor, eu acho interessante o que o senhor falou sobre esse questionamento, porque é algo que às vezes eu passo também na sala de aula, e o que eu tento explicar para os alunos, que muitas vezes eles não percebem, é que a língua é algo evolutivo. Então, Uhum. existem coisas que há muitos anos se utilizava que hoje não se utiliza mais. Sim. Então, eu dou o mesmo exemplo do português. Antes a Certo. gente utilizava o quê? O trema, né? Uhum. Para falar linguiça, para falar certas coisas que hoje é algo que ninguém usa mais. Certo. Outra coisa, alguns verbos irregulares, que eram verbos irregulares no passado, não são mais hoje. E Sim. provavelmente no futuro, muitos verbos que a gente usa hoje vão deixar de ser irregulares também no passado, que é Sim. algo que às vezes não entra na cabeça deles, mas que eles vejam a língua como algo que não é fixo, Sim. algo petrificado. Para o resto da vida vai ser sempre a mesma coisa. Bom, vejam bem, a gente precisa tirar uma conclusão disso, né? Porque isso a gente sabe, certo? A gente sabe que o aluno adulto ele vai te exigir mais, certo? Ele não vai, por exemplo, uma das coisas que mais aborrece o aluno adulto é ele estar ali no meio de uma turma de adolescentes, tá? E quando ele começa a fazer muitas perguntas, sabe aquele aluno adolescente que a gente chama de nerd? Que a turma começa a dizer, olha o nerd, ele quer saber até o que é que o professor está respirando. Quando o professor respira, ele quer saber por que o professor respirou. É a mesma coisa com o adulto, com a diferença de que, quando isso acontece, o aluno adulto se aborrece. Por quê? Porque aquilo é uma premência dele, é uma exigência, é uma necessidade dele. Então ele quer sentir a prova daquilo que você está dizendo. E o aluno adolescente não. Ele simplesmente acredita no professor. Se aparece um que é o São Tomé, aí a turma começa logo a chamar de nerd. A dizer que o cara quer aparecer, que é isso e aquilo, que não sei o que mais. E isso com o adulto não funciona. Porque o adulto, ele quer isso. Isto é natural dele. Pelas experiências todas que ele já teve que fazer uma pesquisa dentro da universidade para fazer um trabalho de conclusão, então ele foi acostumado ao orientador dele dizer, olha, não pode só aceitar, tem que provar, tem que pesquisar e dizer, não, é assim mesmo, olha, por causa disso, já estudaram, não sei o quê, não sei o quê. Então, essa bagagem de experiência linguística que o adulto traz, né, de experiência social e cultural e histórica, ou seja lá o que vocês quiserem dizer, ela é forte. Então, o aluno adulto ele será o nerd sempre. Por causa disso, o professor precisa estar pronto para isso. E às vezes vocês sabem, né, que o professor se descuida um pouco, ele não prepara a aula. E é o tipo da pergunta, por exemplo, essa que eu dei o exemplo para vocês, do aren't I, é o tipo da pergunta que ninguém jamais faz. Tá? É dificilmente alguém faz a pergunta. E eu, infelizmente, tive o azar de cair naquela turma em que aquele casal perguntou. E se eu não soubesse responder? Eu ia dizer, olha, vou na próxima aula, eu vou responder. Mas aquilo ia bater neles como uma falha minha. Eu não sou preparado para responder as perguntas. Então, o adulto, ele tem esse problema. Ele traz com ele esse problema, que não é um problema, né? É uma coisa que é dele, porque ele já, como eu disse, tem uma estrada maior, mas ele causa essa complicação para o professor. Então, se o professor sabe que ele tem adultos naquela turma, ele tem que se preparar melhor. Ele tem que estar pronto para o que der e vier.
Porque vai vir. Com certeza vai vir. Você levantou a mão de novo, Alana, ou você esqueceu de tirar a mãozinha? Agora. Tá. Muito bem. Então, esse é o nosso primeiro aspecto, tá? O aluno adulto, ele já está com o código linguístico dele consolidado, tá? Trabalhado, experiente, manuseado, vamos dizer assim. Apesar de que nós sabemos que uma pessoa, um ser humano, se torna adulto, linguisticamente falando, aos 5 anos de idade. Tá? Isso é uma descoberta, né? Uma coisa que já está provada. Com 5 anos, todas as suas combinações neurais relacionadas à língua, né? À linguagem, ao ato de usar a linguagem, já está finalizada. Certo? Mas a neurolinguística também nos diz que você precisa trabalhar o cérebro. Certo? Então, e esse é um dos outros aspectos que nós vamos ver daqui a pouco. Vocês sabem que uma das coisas que faz o aluno adulto diferente dos outros alunos é que, hoje em dia, os médicos estão aconselhando a melhor idade a ir aprender uma língua. Certo? Seja ela a língua que for. Porque isso faz com que o cérebro ative uma série de coisas que podem estar dormentes, né? Diga, Raíssa. Professor, eu só tenho uma crítica quanto a isso. E não é nem ao fato da melhor idade ser estimulada a fazer ou não. É o fato da escola não entender o propósito desse aluno da melhor idade. Porque eu tenho muitos alunos, por incrível que pareça, eu tenho muitos alunos que são alunos da melhor idade, mas eles não estão ali, eles não querem essa chatice que para eles é ter que ficar fazendo prova, fazendo Isso, prova oral, isso e aquilo, isso. porque eles só querem adquirir o Tem que ter conhecimento. frequência, né? E, Não pode ter sabe, não pode falta. faltar isso e aquilo. Eles têm filhos, eles têm Uhum. família, eles têm netos, eles têm, Sim, às vezes, cachorro, papagaio, periquito. Eles têm uma vida, sabe? Uma sim, vida inteira para administrar. E eles não querem toda essa formalidade do ensino tradicional. Só que a escola não consegue entender que é um aluno com situações e objetivos diferentes. E ele quer que sim. a gente faça um ensino pré-moldado e que você É, enfie todos os alunos dentro de uma caixa. Fica é. parecendo aquela produção em massa. O aluno Aham, passa por você, meteu a caixa. Passa o próximo é. aluno, meteu a caixa. Sim, Nem todo mundo entra na caixa. sim. É verdade. É verdade, né? A escola, ela deveria permitir ao professor esse tratamento diferenciado. A escola deveria ter esse tratamento diferenciado para o adulto. É por isso que eu estou dizendo a vocês, esse diagnóstico prévio, essa conversa prévia com o aluno adulto é muito importante. Talvez seja o mais importante de tudo. É o que nós chamamos em inglês de needs analysis, quer dizer, a análise das necessidades do aluno. Com o adolescente, você não precisa fazer isso porque a gente já sabe que eles estão ali todos assim, no nivelamento. Mas o adulto, não. O adulto não é assim, tá? Muito bem, então vamos adiante. O segundo aspecto, tá? É o background knowledge, ou seja, é o que nós chamamos em semiótica, tá? Naquela coisa do percurso gerador de sentido, é o que nós chamamos de repertório, certo? O aluno adulto, ele tem um repertório muito maior do que um aluno, uma criança ou um adolescente, claro, né? Porque já viveu mais, já teve muito mais experiências, certo? Então, o repertório de conhecimento de mundo que ele tem deverá ser maior
do que do outro tipo de aluno, certo? Então, a gente assiste mais televisão, né? A gente faz mais leitura. Essa é a pressuposição, tá? E eu posso garantir a vocês que hoje, nas CNTP, né, nas condições normais, o aluno adulto ele tem essa vivência e esse repertório muito mais amplo do que as outras pessoas, do que os outros alunos, a criança ou o adolescente. Em outras palavras, o aluno adulto ele tem uma abrangência de mundo maior do que os outros alunos, por questões óbvias, tá? Então, você vai poder propor a ele discussões um pouco mais profundas, ou você vai ter que aceitar que ele destoe dos outros alunos quando a discussão acontecer. E aí é um trabalho um pouco mais hercúleo do professor, porque ele vai ter, se o adulto estiver numa turma normal, o professor vai ter que ter habilidade para que os adolescentes ou os outros alunos não se sintam inferiores. Porque o outro lado da moeda também pode acontecer, né? Então, os outros alunos podem dizer assim, pô, mas esse velho só veio para cá para encher o saco. Ele se acha o tal. Então, o outro lado da moeda também é verdade, né? Então, aí vai depender muito da condução da turma pelo professor. Mas é preciso que o professor também esteja pronto a aceitar que o adulto tenha esse repertório um pouco maior do que os outros alunos, tá? Hoje, com essa coisa da internet, das informações em tempo real, essa diferença, ela diminuiu um pouco, tá? Porque o aluno adolescente hoje, ele já tem uma boa experiência, uma boa vivência, tá? Mas que não chega a do adulto por razões óbvias, como eu disse, tá? Então, aí o professor vai ter que ter essa habilidade, certo? Muito bem. A outra, e essa aqui é que é talvez o calcanhar de Aquiles, né? Ou são as expectations. Quais são as expectativas do aluno adulto, tá? Então, assim, você precisa conhecer essas expectativas, certo? Então, o que é que você espera? O que você veio fazer aqui, tá? E dependendo da situação, a escola tem que estar pronta a dizer, olha, eu acho que você está no lugar errado. Ou eu acho que você veio para o lugar errado. É difícil isso acontecer por causa de razões econômicas, enfim, mas seria o certo fazer. E aqui vem uma, não vou dizer uma crítica, mas uma certa contraposição minha em relação ao que acontece nas escolas. Você faz um teste de nivelamento, tá? Que pode ser escrito ou oral, ou seja lá o que for, mas você não entrevista o adulto. Você manda ele fazer a prova. E aí diz assim, olha, terceiro nível. Olha, quinto nível. Mas você não entrevistou esse adulto. Você não conheceu esse adulto. Esses aspectos, por exemplo. E o outro contraponto é o fato de que nunca é o professor que faz isso. Certo? Então você deveria fazer um nivelamento, aí você vai dizer assim, olha, é o quinto nível. Quem é que normalmente trabalha com o quinto nível? Chama aquele professor e pede para conversar com o adulto. Então a entrevista, tá? A coleta de informações prévias deveria ser feita por um professor. E de preferência que fosse aquele professor a dar aula para a turma em que aquele adulto estaria. É complexo e logisticamente bem difícil, mas é o certo. Por quê? Porque esse aluno adulto,
ele vem para a sala de aula com determinadas expectativas. Então, vocês lembram da nossa conversa inicial? Vocês escolheram a Fibra, vocês se matricularam na Fibra por causa de determinadas expectativas que vocês tinham em relação à instituição. Então, por que que o aluno, por exemplo, o aluno adulto, ele compra sapato na sapataria A, mas não compra na B? Então, ele tem expectativas que foram satisfeitas na sapataria A e não foram na B. E o aluno, ele tem que ter tido essa experiência para poder dizer, não, a minha expectativa foi satisfeita na A e não na B. E isso poderia ter acontecido com vocês. Vocês poderiam dizer, não, olha, eu estou lá na Fibra há 3 meses, mas eu não estou vendo nada do que me disseram. Então eu vou para outro lugar. Eu não comprovei a minha expectativa. Então o aluno adulto, ele tem essas expectativas. Quando ele procura a escola, então vamos dizer, você tem escola de inglês A, escola de inglês B, C, D, E, F, tá cheio aí. Aí o aluno adulto vai procurar as informações, né? E quando ele sente que a determinada escola alcança as expectativas iniciais dele, é lá que ele vai se matricular. Ele não conhece os professores, ele não conhece o dono da escola, muitas vezes ele não conhece nada. Mas ele vai aonde as expectativas dele previamente indicaram. Pode ser que quando ele esteja lá, ele passe um tempo e diga, não, errei. Obrigado, até logo, vou procurar outro lugar. Mas ele tem essas expectativas, que nós, na verdade, associamos aos objetivos dele. Então, o adulto, ele sabe perfeitamente o que ele quer e o que ele precisa, o que ele espera. O adolescente, não. Tá? Então, a Alana pega o filho dela pela orelha, leva ele para a aula de inglês e diz, você vai ficar aqui porque eu quero. Porque mais tarde você vai se arrepender, não sei o quê. Então, os pais obrigam o adolescente, muitas vezes, a ir para a aula de língua. Certo? Isso é uma faca de 2 gumes. Mas o adolescente, ele não tem expectativa. Certo? Igual a do adulto. O adulto, ele sabe quais são essas expectativas. O adolescente, muitas vezes, não sabe. Ele vai no vai da valsa, como se diz. Certo? Muitas vezes, tá? O adolescente não gosta de determinada língua, mas gosta de outra. Mas aí o pai diz assim, não, mas a importante é esta. Você vai estudar esta, porque é esta que vai lhe servir. Quer dizer, não se fez nenhum tipo de avaliação de expectativas do adolescente. E aí ele, porque senão o pai vai tirar o celular, o pai vai tirar não sei o quê, não vai deixar mais ele sair para festa, para balada, aí ele vai. Não é o caso do adulto. Certo? Então, vocês, Raíssa, Alana, vocês sabem exatamente o caminho que vocês querem trilhar. Vocês têm uma meta, um objetivo. Então, este objetivo ele está associado a essas expectativas. Ok? Muito bem. Então, observem, tá? O que eu quero deixar bem claro para vocês, eu vou depois postar isso lá na plataforma para vocês. Mas eu quero que vocês compreendam que, mesmo que você esteja em uma turma de adolescentes, se houver ali um adulto que seja, tá? E aí vai depender daquilo que a escola e vocês estão considerando como adulto, por isso a minha pergunta inicial. Então, adulto é aquele que já está na universidade,
Adulto é aquele que já se formou. Adulto é aquele que tem 24 anos. Adulto é aquele que já trabalha, que já tem independência, como vocês disseram. Então, dependendo disso, se você tiver um adulto na sua sala de aula, você terá que ter com ele um outro tipo de relacionamento, sem deixar que isso transpareça para os outros alunos como privilégio, como discriminação, como tratamento especial, já que nós não temos o ideal de ter o aluno sozinho numa turma ou só com adultos. Tá ok? Então vamos adiante. Bem, aí é uma coisa que nós já conversamos, né? Que é o learning style do aluno. Certo? Então, no caso aqui, ó, nós já sabemos que o aluno sabe como é que ele aprende. O aluno adulto, ele já sabe como ele melhor aprende. Ou pelo menos ele tem uma grande tendência a saber. Porque muitas vezes ele acha que sabe, mas na verdade, quando ele faz o questionário dos Learning Styles, ele acaba tendo uma surpresa. Mas a tendência é a dele saber mais do que os outros, por todo o caminho que ele já trilhou. Tá? Neste aspecto, o learning style está muito mais associado ao comportamento do adulto em sala de aula. Se vocês tiverem a experiência de ter uma turma de adolescentes onde exista um adulto ou dois adultos, vocês vão perceber que o aluno adulto, por exemplo, ele nunca gosta de ser o primeiro a responder. Se você faz uma pergunta qualquer, ele não gosta de ser o primeiro a responder. Especialmente nos períodos iniciais do estudo. O que é que ele quer fazer? Ele quer observar primeiro. Certo? Ele quer fazer a coleta de informações dele. Ele quer sentir o terreno, como a gente diz. Aí, quando ele sente que o pé dele está pisando em terra firme, em solo firme, aí ele se solta mais. É diferente do adolescente. Né? O adolescente é expansivo. Né? O adolescente ele é mais extrovertido, salvo exceções. E hoje em dia, o adolescente ele é muito expansivo. O adulto não. Quando o adulto entra numa festa, por exemplo, em que ele não conhece quase ninguém, vocês podem perceber. Ele fica assim num canto, ele escolhe um lugar onde ele possa observar as pessoas. Aí, quando ele sente que o ambiente é seguro, vamos dizer assim, aí ele se socializa, aí ele se solta um pouco. A sala de aula é a mesma coisa, tá? Na verdade, né, gente, e isso é uma coisa que não é dito por mim, o adulto, quando ele não está numa turma só de adultos, quando ele está numa turma de outro tipo de aluno, vamos dizer assim, ele se sente um tanto quanto um peixe fora d'água. Aí vocês podem perceber que ele começa a olhar para os lados assim, ó. Ele começa a olhar para todos os alunos adolescentes que estão em volta dele. Certo? Ele começa a observar todo mundo, inclusive o professor, que é o pior. Por quê? Porque para ele, a princípio, o professor é o único parâmetro de adulto que existe naquele ambiente. Então ele começa, às vezes, tá? E eu também já vi isso acontecer, e especialmente, vamos dizer, do sexo oposto, né? Isso incomoda as pessoas. Porque, vamos dizer, você é um adulto, tá? É um tio da turma.
Aí o tio começa a olhar para todo mundo. Se ele passa por uma menina, se ele é um homem, passa por uma menina bonita, né, com aquela saia de festa que não esconde quase nada, e ele para um pouquinho mais de tempo, aí a menina já começa a dizer, olha, o tio está me olhando, está olhando para minha perna. E vice-versa. E isso pode causar algum constrangimento, tá, nessa socialização. Certo? Mas aquilo, muitas vezes, é dele, entendeu? É do adulto. Ele é assim, o adulto é assim, na grande maioria das vezes. É muito difícil você achar aquela senhorinha, né, que já tem netos, que já está acostumada com aquelas brincadeiras, aí ela chega, já vai logo falando com todo mundo, conversando, se enturmando, né? E sempre vai aparecer um que diz assim, a tia já está querendo se enturmar. Então, esses aspectos, tá, infelizmente, vão ocorrer, e aí o professor terá que lidar com isso. Diga, Alana. Isso fez eu lembrar a primeira vez que eu entrei numa turma de EJA, que predominantemente eram homens na faixa etária de 30 a 45 anos. E foi logo quando eu iniciei a minha vida docente, eu tinha 21 anos, tinha acabado de sair da faculdade, novinha ainda, e foi assim, parece que eles paralisaram, ficaram olhando, cochichinho aqui, outro ali, mas é professora e é novinha, isso, aí começa aqueles murmúrios em sala de aula. Isso, é isso, tá, gente? Então, esse aspecto é um outro aspecto bem, bem complicado, tá? Que, assim, o adulto, ele quase que já tem certeza de como é que ele melhor aprende, entendeu? Então, aquela coisa de você fazer ele dizer, né, ou achar pela resposta do questionário, talvez não seja muito atraente para ele. O que ele vai fazer mesmo é observar, tá? E isso traz algumas consequências, como, por exemplo, olha, escrevam aí um parágrafo sobre tal coisa. Vocês têm 10 minutos. O adolescente vai escrever 4 linhas, vai entregar para o professor e dizer, olha, foi o meu parágrafo. O adulto não. O adulto ele vai querer escrever o parágrafo realmente. E se o professor disser, olha, acabou o tempo, o adulto vai dizer, mas professor, eu não acabei. Eu quero escrever o resto do meu parágrafo. Então, são situações, tá, associadas aos learning styles, que, na verdade, para o adulto, se associam muito mais a essa observação, a essa forma dele anotar as coisas, né? Então, vocês estão vendo aqui, olha, o adulto, tá? Ele acha que ele não consegue aprender, ó, they cannot learn unless they take down notes and analyze rules. Que foi aquilo que eu disse para vocês do exemplo do médico, do casal de médicos. Então, o aluno, o adulto, ele não quer ter pressa, ele não quer correr para aprender nesse aspecto aí. Ele quer anotar. Então, quando eu comecei a dar a explicação do Arendt para o casal de adultos, nenhum dos outros alunos prestou atenção. Ninguém escreveu nada. Mas os dois adultos, ó, estavam lá com caneta em cima do papel, escrevendo tudo que eu dizia. É claro que você pode ter um adolescente, que seria aquele tal do nerd, né? Que anota tudo. Eu, quando fiz o meu primeiro curso de treinamento de professores, eu tinha um colega que era extremamente inteligente, é até hoje, né? Mas ele ia para a sala de aula com um dicionário na mão. E toda vez que o professor, que no caso era uma professora, pronunciava uma palavra ou dizia alguma coisa, porque a gente estava no módulo de fonética, ele começava a virar as folhas do dicionário e ia conferir o que o professor estava dizendo assintosamente, na frente do professor. E era uma professora nativa, com um currículo invejável, mas ele fazia aquilo na frente dela.
E eu vivia dizendo, olha, não faz, pelo menos anota no papel, e depois tu vais ver. Não, eu quero ver na hora, porque eu tenho que perguntar logo. Eu tenho que perguntar logo. Aí é claro que a professora notava tudo aquilo, né? Porque era assim, se eu notei, imagina a professora com aquela bagagem toda que ela tinha. Aí um dia ela armou uma arapuca para ele, tá? Não tinha no dicionário a informação que ela pediu que ele desse. E aí foi aquele alvoroço na sala. E ele passou então a ser o nerd e todo mundo encheu o saco dele o resto do curso todinho. Mas, e eu estudava com ele, eu ia para casa dele, a gente fazia os nossos trabalhos juntos. E eu não achava nada daquilo, entendeu? Mas era ele, era o adulto. Então, a professora, ele não acreditava totalmente no que a professora dizia, ele queria saber, ele queria conferir. E eu dizia para ele assim, mas pergunta. Não, eu quero ver por mim mesmo. Até que o negócio explodiu, estourou. Então, esse tipo de coisa, tá? É uma coisa que também o professor precisa ter um pouco mais de paciência. A gente sabe, né, que o professor é sempre aperreado de tempo, não pode ficar perdendo muito tempo com determinadas coisas, né? Aquilo que ele não acha muito importante, como era o caso aí do Arendt, que não era uma coisa que fosse modificar o aprendizado de ninguém, era uma informação, mas o adulto, ele quer escrever. Então, a gente precisa deixar ele fazer isso, de alguma forma. Então, vocês percebam que, na verdade, essa coisa da andragogia, né, desses estudos todos, como vocês vão ver na semana que vem, que tem uma teoria, né, tem uma pessoa que estudou só os adultos, chamado Malcolm Knowles. E ele criou uma teoria só para isso. E ele estabeleceu alguns princípios, né, que um professor deve observar quando estiver ensinando adultos. Então vocês vão perceber que a grande maioria das situações que envolvem esse trabalho com adultos são situações de class management, tá? É a maneira como você vai lidar com isso. Então, por exemplo, a Alana tinha 21 anos, entrou numa turma só de 60. Aí os tiozinhos lá começaram a dizer, mas essa moça, essa menina vem dar aula para nós, é uma menina, como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai nos ensinar, o que é que ela vai nos ensinar? Nós que já estamos aqui de cabelo branco, 60 anos, o que é que essa menina de 20 anos vem nos ensinar? Então aí é preciso que o professor saiba como lidar com isso. Fora uma série de outras situações, como, por exemplo, o fato de que o aluno adulto ele quer anotar, tá? Ele quer ter a explicação. Então, ele não vai gostar, por exemplo, se ele fizer uma pergunta para o professor, tá? Então, o professor está escrevendo no quadro. Aí o aluno diz assim, mas professor, explique direito aí isso aí assim, assim. Me dê um exemplo. Aí o adolescente já vai se agoniar. Dizer, para que isso? Deixa o professor continuar, deixa ele acabar. Já tá para bater a campa. Aí o adulto vai se aborrecer. Porque ele quer aquilo. Isso é inerente a ele. A consciência de aprendizagem do aluno adulto exige isso. Então é mais ou menos assim. Vou fazer aqui uma comparação bem esdrúxula, tá? Mas é isso que acontece. Você começa a namorar, sei lá, com 13 anos de idade. Aí você vai ter aí 1000 namorados. As suas expectativas, conforme você vai se tornando um adulto mais maduro, as suas expectativas vão se alterando. Até que você acha alguém, né, ou
se relaciona com alguém que chega próximo às suas expectativas naquela era, naquele momento da sua vida. Aí você começa, então, a querer consolidar aquele relacionamento. Então, é a mesma coisa. E você precisa consolidar aquilo, você precisa ter parâmetros para dizer, não, olha, essa pessoa é companheira, essa pessoa é isso, é isso, é isso. Então, você não pode, por exemplo, ou não deve, né, dizer assim, não, foi o único homem ou a única mulher da minha vida. Isso aí, para mim, pode acontecer, né? Mas é difícil. Então é assim que acontece com o adulto na sala de aula, tá? Bem, depois disso, nós temos o que nós chamamos de confidence, tá? O aluno adulto, ele tem muito mais confiança, tá? Ele sabe, vamos dizer assim, mensurar a confiança que ele deve ter no professor e naquilo que ele está fazendo. Então foi aquilo que eu disse a vocês, tá? Você se inscreve num determinado curso, né? Você vai, se matricula numa escola, porque você teve referências, ou porque você conhece, você tem amigos que já foram alunos de lá, ou que estudam lá, enfim. Mas você pode conversar com o adulto. Dificilmente ele vai te dizer assim, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Não, ele vai lhe dizer assim, não, alguns amigos meus já estudaram lá, eu tenho informações, então eu vou me matricular lá. Mas vamos ver o que acontece. Então ele só vai ter confiança depois que ele estiver vivenciando aquilo. Senão ele vai cair fora na segunda semana. Então, tanto a confiança como a falta dela no adulto é mais estável. Por quê? Porque ele consegue observar melhor. Então, vocês observem que está tudo relacionado, tá? Interrelacionado. Então, vamos dizer assim, a personalidade do adulto, o professor precisa conhecer aquele adulto. Para ele poder, então, dar a esse adulto melhores chances. Eu vou fazer de novo uma comparação esdrúxula. É a história do tal do test drive, né? Tem aí uma corrente de pessoas, né, de estudiosos, que diz que você não deveria casar imediatamente com ninguém. Você deveria fazer um test drive. Você vive junto. Passa 2, 3 anos, sei lá, 4 anos, 5 anos, morando junto. Até que você tenha certeza de que realmente você quer viver com aquela pessoa pro resto da vida. Aí você casa. É o adulto na sala de aula. Só que não vai levar tanto tempo assim. Ele vai fazer um test drive com aquela escola, com aquele professor, com aquele ambiente. E ele tem um tempo que é dele. Se o professor não conseguir acompanhar essa expectativa e esse tempo que é dele, ele não casa. Ele cai fora. Então, gente, é assim. Eu tive um professor que a primeira pergunta que ele fazia quando ele começava um semestre, né, um período, era nos perguntar quem era mais difícil de ensinar, a criança, o adolescente ou o adulto. Aí, naquela época, né, a gente disse assim, o adolescente, porque o adolescente ele é assim, assado, ele gosta de fazer brincadeira, ele não tem disciplina, nananá. Aí ele dizia, realmente, o aluno adulto ele é mais disciplinado, ele é mais concentrado, ele tem mais foco, mas as exigências
de um aluno adulto são muito mais fortes do que de outros alunos. Então, esse é o mais difícil de você ensinar. Diga, Raíssa. Professor, acho que essa pergunta, no caso, do que é mais difícil, às vezes a gente entende como que é mais trabalhoso. É muito trabalhoso ensinar criança? Sim. É mais trabalhoso, na minha opinião, do que ensinar o adolescente. Mas em termos de dificuldade, eu concordo que o adulto, ele vai exigir mais do professor, porque ele não vai simplesmente aceitar qualquer coisa porque você é o professor e você está dizendo. Não, é diferente. Uma criança e um adolescente ainda aceita, o adulto não aceita, não. Sim, com certeza. Sem contar que hoje em dia, né, gente, o aluno adulto, ele vai, vamos dizer, surgiu lá um texto, certo? Você vai trabalhar um texto naquela aula e aquilo interessa a ele é um assunto que ele gosta muito. Não só ele vai falar muito naquela aula, como ele vai lhe pedir sites onde ele possa pesquisar mais aquele assunto. Claro, né? É claro. É óbvio que se for um assunto técnico, não custa nada você procurar no seu celular, né? No tal do Google, alguma coisa que você possa recomendar para ele. Agora, se for um assunto relacionado à sua área, você vai ter que estar pronta para dizer, olha, você pode pesquisar aqui, aqui e aqui. E isso também é complicado, porque nem sempre, né? E é claro que isso não é uma coisa impossível, o professor não pode saber tudo. Mas ele pode te perguntar, porque é um assunto que interessa a ele. E se for um assunto que não interessa muito a ele, ele pode ficar calado a aula inteirinha. O que não significará que ele não está aprendendo ou não está prestando atenção. Diga, Alana. Ativa o teu microfone, Alana. Isso. Há uns 3 anos atrás, tinha umas amigas que brincavam comigo. Alana, esse ano tu vai querer todas as turmas de nono e as EJAs? Falei, vou. Ainda prefiro. Porque eu gosto mais do público adulto. Até porque o meu diálogo é muito... flui muito melhor, de certa forma, troca de experiências em relação a uma série de coisas. Eu fiquei uns 5 anos sem assumir turmas de 6º ano e eu falei, meu Deus, eu fiquei muito tempo longe da afetividade dessas crianças que quando eu voltei eu fiquei um pouquinho impactada com a euforia que elas vêm do 5º ano, aquela transição toda. E falei, não, eu preciso ficar em contato com esses alunos dessa faixa etária, porque às vezes a gente acaba didaticamente embrutecendo um pouco quando a gente está só com o público adulto. Sim. Então, analisando e refletindo um pouco mais, falei, não, eu vou dispensar algumas, troquei de turma com algumas amigas minhas, passei o nono e fiquei com as turmas de 6º ano. E é importante nivelar, eu acho, essa questão de você dar no trato com um todo, porque se a gente for optar por uma única forma, pelo que é mais fácil, pelo que é mais exigente, a gente se adapta muito com uma única coisa. E isso é ruim, no ponto de vista profissional, pelo menos para mim, eu acredito que sim, é complicado. Sim, com certeza. É isso. Muito bem, seguindo então, tá? Nós vamos ter a motivação, certo? Como eu já disse a vocês, o aluno adulto, ele não tem aquela coisa de dizer assim, eu quero, a minha motivação é que o meu pai disse que eu preciso aprender inglês. A minha motivação é porque eu tenho uma vizinha, um vizinho que estuda inglês, e aí eu quero paquerar com ele ou com ela, e isso é uma coisa em comum que eu vou criar. Não é nada disso que acontece, tá? O aluno adulto, ele tem uma motivação específica. Ele não tem uma motivação
genérica, como é o caso dos outros tipos de aluno. Tá? A motivação dele, se ele foi se matricular, primeiro começa que o aluno adulto, normalmente, ele trabalha e paga as próprias contas. Então, quando ele se matricula em determinado curso, a motivação dele é focada, é específica. Não é genérica. Ah, eu não quero falar inglês. Não, eu quero falar inglês, mas basicamente ou primariamente é por causa disso, disso e disso. Então, sabe aquela coisa do objetivo que eu falei para vocês, da expectativa? É a motivação dele, que é específica, não é generalizada. E aí a coisa se complica, né, gente? Se complica bastante. E vocês têm também, por causa disso, aquele aluno adulto que é chato. E vai dizer para você assim, ah, professor, mas esse assunto aí eu não conheço nada disso. Eu nunca li nada sobre isso. Não tem outra coisa para a gente conversar ou para a gente usar, para a gente trabalhar? Especialmente se for uma atividade extra livro, né? Extra material, que você está propondo como atividade extra. Qual é a solução? É você deixar, ou você dar a ele uma atividade específica, dentro da motivação que ele tiver. Então, naquela aula, tá? Você vai conversar com esse aluno adulto mais do que os outros alunos. Tire ele do grupo. Não tem problema se for uma vez ou outra, tá? Porque ele também precisa socializar com a turma. Certo? Mas a motivação dele, você tem que lembrar isso sempre. Ela é específica, ela não é genérica. E aí você precisa tentar trabalhar isso com ele. Tá certo? Muito bem. Então, eu não sei se você lembra, Raíssa, que uma vez eu perguntei para você se você não pensa em fazer mestrado, em diversificar um pouco. Aí você disse, não, eu penso sim. É por isso que eu estou fazendo a pós. Porque o meu caminho é esse, assim, assim, assim. Então, a sua motivação, o seu objetivo, as suas expectativas são determinadas. Pode até ser que nesse caminho você tenha que modificar um pouco, ou sei lá, desviar, né? Mas, primariamente, a sua motivação é específica. Certo, Alana? Muito bem. E, finalmente, tá? É o que nós chamamos de personal circumstances. E aí, gente, apesar de que o professor sabe que ele também precisa, às vezes, ser um psicólogo, né? Ele precisa ser um terapeuta. Essa situação aí de personal circumstances no adulto, ela pode chegar a situações bem complicadas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha primeira namorada, quando eu tinha 15 anos, foi a minha professora de inglês. E eu errei, né? Quer dizer, não era para ter feito aquilo. Claro que eu não criei nenhum problema dentro da sala de aula. Tá? Mas, 15 anos, adolescente, né? Aí era igual a Alana. A minha professora tinha 20 anos, sei lá, 18 anos, e era bonitinha, era novinha, sabe? Era toda minhonzinha, como a gente dizia, né? E eu acabei criando esse problema para ela. Mas isso, claro que nós não éramos adultos, né? Como nós estamos falando aqui. Mas no caso do adulto, gente, vocês não fazem ideia do problema que isso pode ocasionar. Eu já vivenciei uma experiência que me marcou para sempre.
eu tinha aula com uma professora, né, num determinado momento, e um dia lá, nós tivemos que sair correndo da sala, nós fomos evacuados, certo? E ninguém sabia direito por quê, nem a professora. Depois, nós viemos saber que na sala tinha um casal de adultos, né? Mas nós não fazíamos ideia do que era a situação. Mas era um casal, né? Um homem e uma mulher. A mulher era casada, o homem também. E eles estavam tendo um relacionamento extraconjugal. E aí, num determinado dia lá, e eles iam... O que é que acontecia? A sala de aula do inglês era uma forma deles se relacionarem, certo? De se ver, de marcar encontros e coisas assim. Então, eu vou para aula de inglês. Eu também vou para aula de inglês. Aí, em vez de ir, ia para outro lugar. E aí, nesse dia, nesse determinado dia, o marido da senhora lá descobriu alguma coisa, ou sei lá o quê, e chegou lá na escola armado. E porque queria ir lá na sala de aula atrás da mulher, atrás da esposa. Então, os coordenadores, os diretores, né, tiveram que enrolar ele para lá e para cá, até que a turma fosse evacuada e ela saísse da sala. Depois eles levaram ele lá e disseram, olha, o senhor está vendo? Ela não está aqui. Mas ela já tinha saído pelos fundos. Depois eles foram resolver lá, claro, né, ele com ela, mas esse tipo de situação é uma situação pessoal, certo? Que o professor, infelizmente, não tem como controlar, mas que ele pode se deparar com ela, certo? E aí, né, gente, isso, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, certo? Uma pessoa que está passando por problemas mais graves, uma pessoa adulta que pensa ou acha que está apaixonada pelo professor, pela professora, vai ou pode, né, causar problemas pessoais. Diga, Raíssa. Professor, a Alana está tentando entrar na chamada novamente, ela não está conseguindo. Mas não está aparecendo para mim aqui. Não está aparecendo para mim aqui. Não Ela entrou acabou de aqui. mandar uma mensagem no grupo, dizendo que não está entrou. conseguindo entrar. Deve ser a internet dela, porque não apareceu aqui a solicitação para eu autorizar ela a entrar. Ela está aparecendo aqui na lista, em chamada, mas não apareceu aqui a permissão para ela entrar. Ela aparece como lista de chamada. Se o senhor remover ela da ligação e ela tentar entrar de novo, será que funciona? Ela não aparece com o nome dela. Entendeu? Entendi. Nós só estamos aqui, eu, a pós-graduação, que é a coisa, e você. Ela Entendi. agora sumiu da lista, entendeu? Entendi. Então, deve ser a internet dela. Mas diz para ela aí, Raíssa, para ela não se preocupar muito, porque a gente já está finalizando realmente. Esse é o último item da nossa conversa de hoje, tá? Tá. Conseguiu entrar. Oi, Alana. Oi. É assim, como a sua conexão caiu, quando você tentou entrar de novo, não apareceu aqui a solicitação para eu permitir, porque você já estava lá na reunião, entendeu? Então, quando for assim, você sai e volta, tá? Porque aí não vai aparecer para mim aqui a permissão para você entrar, para eu te autorizar, tá? Porque já foi autorizado. Bem, então, gente, essas personal difficulties, né, ou circumstances, são muito complexas hoje, porque elas envolvem, como vocês estão vendo aqui nesse item B, né, aquela coisa das necessidades especiais, tá? Então, hoje, você pode ter um aluno autista na sua sala. E se ele for um adulto, será mais complicado. Tá? Você pode ter um aluno que tenha dificuldade de audição,
de visão. Então, aquela adaptação sobre a qual a gente já conversou aqui com relação aos learning styles, também vai ser necessária. Se a escola não tiver uma estrutura, tá, para suprir essa necessidade, isso vai acabar caindo no colo do professor. Tá? Então, esse aí talvez seja o aspecto mais difícil do professor lidar, que é com as emoções do aluno adulto, né? Você sabe que o adolescente, ele explode, ele faz aquela confusão toda, mas você chama o pai, né? Você dá um castigo, você segura de algum jeito. Mas o aluno adulto é mais difícil. Esse controle é mais difícil. Apesar de ele ter mais controle sobre as emoções dele, tá? Elas são mais graves. Tá? Então, aquela síndrome de Estocolmo, sabe? Muitas vezes causa problemas terríveis para o professor. Eu tive uma aluna, eu sempre gosto de exemplificar para que vocês possam compreender a extensão das coisas, tá? Eu tive uma aluna que, infelizmente, por uma situação excepcional, ela resolveu achar que ela estava apaixonada por mim. Então, toda a aula, ela dava um jeito de ir até a minha mesa, na hora que eu estava fazendo a chamada, ou na hora que os alunos já estavam saindo, ela ia até a minha mesa, e sabe aquela coisa de você se debruçar assim, para ficar bem perto do professor? Ela fazia isso. Aí, bom, eu já, como eu disse a vocês, né, eu já andei por essa estrada há um longo tempo. Então eu sabia, eu percebia aquilo, a intenção e tudo mais. Mas assim, ela ia para a sala de aula, ela já era uma adulta, mas ela ia com uma mini saia, ela ia com uma blusa bem folgada, tá? E sem sutiã. Então quando ela se debruçava, era óbvio que ela estava querendo me mostrar os dotes, né, que ela tinha. Ela se perfumava profundamente quando ela ia para a aula de inglês. Então ela usava um perfume francês que eu conhecia, porque eu já tinha outras experiências com esse perfume, né? Então eu sabia exatamente qual era essa fragrância. Mas ela se perfumava a um ponto tal que chegava a me anestesiar quando ela chegava perto de mim, de tão perfumada que ela estava. Então era uma, como é que eu vou dizer, era um jogo de sedução, né? Que ela fazia comigo. Só que eu fui lidando com aquilo, né? Fui cortando aqui, fui empurrando ali, né? E aí passou, vamos dizer assim, praticamente um semestre inteiro com essas tentativas. Aí ela cansou, né? Ela deve ter chegado à conclusão de que aquilo ali não ia dar fruto nenhum. Aí ela parou. Aí ela começou a ir de manga comprida, uma camisa mais fechada, né? Uma calça comprida. Aí ela dizia para mim que ela sentia frio, por isso que ela estava vestida com a camisa de manga comprida, blusa de manga comprida. Ela soltava essas pérolas assim, entendeu? Mas isso acontece muito. Muito, muito, muito. E é um problema do adulto, né? Depois eu vim saber que ela havia se divorciado há pouco tempo e que o marido continuava apaixonado por ela, então vivia perseguindo ela. Aí vocês já imaginaram se eu tivesse caído no canto da sereia? Quem sabe hoje eu não estava enterrado embaixo da terra, né? Porque às vezes a gente não sabe com quem está lidando, né? De repente o marido chegava lá com uma arma e me dava um tiro, já era eu, né? Então esse tipo de coisa com os adultos é muito, muito comum. Apesar de ser uma consciência maior, uma maturidade maior, às vezes o risco também é maior. Diga, Alana. Eu vou lembrar das minhas experiências de módulo do SOME.
professor, que sim. é complicado. Esses fatos aí é uma situação No interior. delicadíssima, porque nossa Uhum. senhora, eu passei por situações assim que chegou ao ponto de ter que ir resolver o problema com a direção, Isso. porque já era algo que não conseguia ser contornado entre duas pessoas adultas. Sim. E pro lado masculino, para os meus colegas homens, era muito pior. É, Muito pior. é. Porque como tem a casa dos professores, né? Naturalmente tem a casa dos professores, Uhum. às vezes ficava de eu ser a única mulher da equipe. Sim. O resto predominantemente eram homens. Mas todos os colegas, enfim, havia sempre um respeito muito grande. E essa questão das alunas, as alunas já estavam habituadas a achar normal a presença delas dentro da casa dos Da casa. professores, Sim. mesmo fora do horário de aula. Então, Sim. assim, havia uma liberdade naquilo. Em Sim. determinadas localidades, né? Obviamente, não eram todas, e claro que nem Uhum. todos os professores, no caso homens, permitiam. Sim. Mas tinha aqueles que gostavam de fazer as suas deixas, né? Claro. Então, assim, como havia um respeito muito grande entre todos nós, eu chegava a falar dia de quarta-feira, por exemplo, eu voltava na sexta, e aí assim, a Lana chegou, então eles tentavam minimizar e barrar um pouco mais aquelas idas, entende? Uhum. Então, é um jogo era Sim. muito complicado, porque Sim. professores em maioria casados, Sim. outros que tinham namoradas, outros que eram noivos, É. E sim, vocês sabem mulheres, que professoras, a gente deixava de passar por certas situações, porque tanto isso. homens quanto mulheres, eles vêm em É cima. Eles isso. vêm em É cima isso. mesmo. E vocês sabem que às vezes o pessoal do interior, eles são ousados, né? Então, Muito. é. Bom, enfim, há uma série aí de exemplos que eu poderia dar a vocês, tá? Foram experiências que eu tive também, porque eu trabalhei muito no Parfor e realmente é muito complicado essa parte de circunstâncias pessoais que envolvem o adulto, tá? Então, é uma doença na família, é um problema de É. trabalho, né? É uma situação financeira que no adulto vai influenciar muito mais do que no adolescente. Então, esse é um outro aspecto que acaba por atrapalhar esse relacionamento do adulto, né, ou esse comportamento do adulto na sala de aula. Bom, existem outros detalhes aí no material que eu acho interessante que vocês leiam, tá? Eu vou postar esse material lá na plataforma para vocês. E na próxima semana nós vamos ter assim uma reunião mais de reflexão, tá? Eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a essa segunda parte do material, tá? Então eu vou fazer uma série de perguntas para vocês me responderem dentro da experiência de ensino que vocês já têm, tá? Dentro dessa bagagem de ensino, de trabalho que vocês já têm. Então, na próxima aula eu não vou discutir o material mais com vocês, tá? Eu vou fazer essa discussão baseado nessas 8 ou 10 perguntas que eu vou fazer a vocês, e aí eu vou querer que cada uma de vocês responda antes de nós refletirmos juntos, tá? Então essa será a nossa aula do próximo sábado, tá bom? Não esqueçam que eu estou lá no chat, certo? Caso vocês precisem falar comigo, e lá no Zap também, caso vocês prefiram falar comigo talvez de forma mais rápida, tá bom? E aí nós vamos nos ver novamente no sábado que vem, tá bom? Um bom fim de semana, um bom domingo para vocês, tá? Uma boa semana de trabalho, de estudo, e vamos seguindo na nossa trilha, né? Tá bom? Obrigada, professor. Um bom final de semana para o Obrigado, senhor também. obrigado pela participação, tá bom? Raíssa, Alana, é sempre um prazer ter vocês aqui. Um grande Obrigada. abraço, um beijo enorme, tá bom? Abraço. Bom almoço, Bom dia gente. para vocês também. Tchau, tchau.